De volta já aqui com Bem Assim, agora vamos falar sobre um assunto que é muito importante, previdência. Vamos lá, já estou aqui com uma convidada que é especialista nesse assunto e vai nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre ele. Ju, seja muito bem-vinda, advogada Juliana Almeida, aqui hoje com a gente. Bom dia. Bom dia, Mara. Muito obrigada pelo convite. É um prazer a gente começar o ano falando sobre contribuições previdenciárias. Sim. Como é importante a gente colocar no nosso orçamento, no nosso planejamento, né, anual e começar o ano pensando, né, em previdência, em uma estabilidade para o futuro. Sim. Então, vamos lá, né? Verdade, vamos lá. Começando, né? O que é a previdência? Porque eu acho que a gente só liga a previdência apenas à aposentadoria, né? A gente só tem isso na nossa cabeça. É exatamente só isso ou não? Abrange outras coisas que também são importantes? Então, a previdência, ela é um seguro. Então, se você paga, você tem. Se você trabalha pela CLT, o empregador vai contribuir com a Previdência. Se você exerce atividade lícita remunerada, é obrigatório você pagar a Previdência. A gente sabe que, principalmente depois da pandemia, muitos empreendedores surgiram. Sim. E não regularizaram seus negócios e, consequentemente, não contribuem com a Previdência. Então, ela é contributiva e obrigatória. É um seguro, você só paga. Você só vai ter o seguro, os benefícios previdenciários, se você contribuir. Então, ela é meramente um seguro, né? Então, a gente tem a assistência social da Previdência, que é o chamado BPC, o LOAS, né? O LOAS é o idoso, ou o LOAS deficiente, que são para pessoas de baixa renda que está enquadrado dentro da renda per capita. Então, é totalmente diferente a assistência da Previdência, que é um seguro. Se você é empregador, a empresa contribui com a Previdência. Se você exerce uma atividade remunerada, é obrigatório você contribuir para você ter direito aos benefícios previdenciários e, consequentemente, lá no futuro, uma aposentadoria. Certo. E, Ju, tem diferença da previdência privada para a previdência, não sei se seria essa palavra, pública? Então, eu sempre falo, não dependa exclusivamente de um sistema, de um único sistema. A previdência social, ela é obrigatória e a privada, ela é opcional. É mais uma renda para o futuro. Né? Então, você vai estar lá guardando o seu dinheiro, seja lá o que as pessoas costumam fazer. A gente chama um bancão, tipo... esses bancos que a gente tem conta. Então, a gente, às vezes, guarda um dinheiro lá ou faz uma previdência privada. E ele retira um valor da sua conta todo mês. Existem a previdência privada desses bancões, que a gente chama, que você vai guardando o seu dinheiro para uma aposentadoria lá no futuro, que também é interessante, né? Quem não tem conhecimento e investimento para poder ter outras rendas. Sim. Então, é interessante você pagar a previdência, que é obrigatório, e ter, né, uma previdência privada. É interessante que você procure, ou até mesmo os bancões, ou essas agências de investimentos, para poder ver essa questão, qual é o melhor perfil para você. Eu costumo falar que um planejamento previdenciário, ele vai lhe custar uma redução de custos, porque aí quem planeja, o advogado previdenciarista que vai planejar, ele vai identificar onde você deve investir, se vale a pena você investir tanto na previdência ou você ter uma previdência privada. Então, o interessante é não depender exclusivamente de um único sistema, que é a previdência. Certo. Né? Hoje a gente está estável, trabalha e no futuro. Então, 90% da população se aposenta e apenas 10% se aposenta com a mesma qualidade de vida. Nossa. Então, hoje nós somos produtivos, mas no futuro. Hoje eu trabalho, mas se eu tiver uma incapacidade, se eu pago a previdência, eu vou ter direitos previdenciários como benefício por incapacidade, seja ele temporário ou permanente. E aí, aproveitando que você falou sobre planejamento, a gente está nesse início de ano. Geralmente as pessoas elas tendem a se planejar. Seria bom já colocar no planejamento para 2023 a previdência? Isso, exatamente. O que eu vejo muito, eu participo de muito movimento com pessoas empreendedoras, eu vejo que elas têm o desejo de pagar a previdência, mas não se planejam, não colocam como prioridade. Eu vou ter que, né, tirar um valor aqui, o orçamento é apertado, mas seja você empreendedor, seja você médico que tem CNPJ, que não contribui, psicólogo, você que está abrindo sua empresa, não basta apenas ter CNPJ. Você tem que contribuir de forma individual com a Previdência, senão você vai chegar lá no futuro e não vai ter tempo
para poder se aposentar. Em 2019, houve a reforma da Previdência. Sim. Né? Então, houveram muitas regras de transições. E aproveitando que a gente está agora no início do ano, a aposentadoria da mulher mudou. Agora é 62 anos e 15 anos de contribuição. Então, ela foi progressiva até chegar 62. Né? Então, é interessante você estar alinhado com a Previdência, o conhecimento do que você tem direito. Muito bem. Outro ponto que eu tinha colocado aqui, né? Qual que é a importância de se ter a previdência? Quais que são as vantagens? E aí você já respondeu, né, muito sobre isso, que é o futuro. Exato. E às vezes a gente ali não para pensar no futuro, só é muito aqui no presente, né? Um caso prático que eu vou falar para você. Essa semana eu estava falando com uma costureira. Sim. Então, ela já tem 62 anos. E eu falei, a senhora contribui com a Previdência? Não, eu não contribuo. Mas a senhora foi costureira a vida inteira? Ela disse, fui. Eu disse, pois é, às vezes uma falta de orientação, ela poderia ter aberto um MEI. Né, pagar R$ 66 hoje em 2023, antes é 5% do salário mínimo, e ter esse tempo. Então, ela com 62 anos, ela não vai poder se aposentar. No máximo que ela vai conseguir é com 65, com benefício assistencial ao idoso. E mesmo assim, dependendo da renda, do patrimônio que ela tem, ela não vai conseguir. Então, a importância de você estar contribuindo com a Previdência, seja você jovem ou você na meia-idade ou próximo de se aposentar. Porque hoje você está estável, mas a sua incapacidade pode vir em algum momento e você precisar desse benefício. Com certeza. Né? Então, é interessante você também planejar qual é a renda que eu quero para a minha aposentadoria. Se eu ficar doente hoje, o que eu contribuo com a Previdência, o retorno vai me manter? Né? Então, você tem que pensar em outras fontes de renda. Hoje a gente tem aposentado, Mara, de 30 anos. Aposentado não significa que você está inativo, significa que você tem uma renda. Sim. Né? Então, quanto à aposentadoria, a vida não acaba com a aposentadoria. Tem muitos aposentados. É uma questão para muitas pessoas, né? Exatamente. Quando você se aposenta, muitos ainda estão ativos. Mas por que não vai curtir a vida? Porque às vezes não tem uma renda, quando se aposenta, que dê para manter a qualidade. Né, de manter a vida. Então, é interessante que a gente faça essa reflexão, esse planejamento. Certo que todo mundo faz um planejamento financeiro. Coloca no seu planejamento financeiro o quanto a sua renda do seu trabalho, o quanto você vai contribuir, se você contribui de forma individual. Porque se você já trabalha, a contribuição já é feita. Mas será que lá no futuro você vai querer se aposentar com o teto da Previdência? Então, é essa reflexão que eu faço para você que trabalha, que seja você empreendedor, médico, advogado, psicólogo, né? Façam esse planejamento previdenciário, assim como a gente faz um planejamento para a nossa vida, né? De médio, curto, longo prazo. É muito interessante. E isso, esse estudo desse planejamento faz com que você economize tempo, né, e tenha uma estabilidade financeira para o seu futuro. Legal você falar isso também, porque eu queria saber sobre a questão da idade, né, aproveitando que você tocou nesse assunto. A partir de qual idade eu posso começar a pensar na minha previdência? Então, eu costumo falar que não existe idade para pensar na Previdência, porque ela é obrigatória. Sim. Né? Então, se eu, jovem, estou tendo renda lícita, eu tenho que contribuir com a Previdência. Eu só tenho que ver qual a contribuição que eu vou fazer. Qual é mais viável para mim? Abrir um MEI? Né? Tem jovem que é empreendedor. Abrir um MEI, se você abre um MEI, você já contribui. Se eu abro uma empresa, um CNPJ, contribuo individualmente. Então, cada caso é um caso, mas não tem idade para contribuição. Se você é estudante, você também pode contribuir. Se você é estagiário, você pode contribuir. Então, tem que ver se vale a pena, até que ponto você quer contribuir. O que é que você quer para o seu futuro? Então, e para o seu presente, porque a nossa execução de hoje vai refletir lá. E a gente vai, como eu posso falar, a gente vai se beneficiar em ambas as partes. Então, guarde 60% das suas ações para o seu presente, 30% para o seu futuro e 10% para o passado. Porque eu preciso fazer esse estudo do passado
do presente e do futuro para ver qual o melhor no seu planejamento previdenciário. Né? Como é que eu devo iniciar, hein, Ju, assim, a minha previdência? Eu devo procurar uma consultoria jurídica para já começar a fazer esse planejamento? Qual que é o primeiro passo, né, que eu tenho que tomar? A Previdência, você precisa se filiar à Previdência. Existe hoje o portal do Meu INSS, que qualquer cidadão com CNPJ, que tem todos os documentos, precisa se filiar. Então, eu me filio na Previdência, né, e passo a contribuir. Então, você pode ter, sim, uma consultoria com um advogado especialista em previdenciário. Olha, eu preciso me filiar à Previdência e quero pagar como baixa renda. Quero pagar como contribuinte individual. Existem os percentuais de 20%, 11% do salário mínimo, 5% do MEI. Então, a Previdência, você precisa se filiar. Se você exerce renda, através da sua receita, a gente vai ver o percentual que isso vai fazer. Geralmente, um contador, né, quando você vai abrir uma empresa ou, de repente, nos interiores tem também a Casa do Empreendedor que dá essas informações e até os advogados também que passam. O nosso papel social também é como educador previdenciário. A gente não está aqui, eu estou aqui como educadora previdenciária para passar essas informações. Então, se você quer se filiar à Previdência, no próprio site do Meu INSS, lá vem explicando, né, os tipos de benefícios, como preencher o carnê, como fazer, né, porque ainda a acessibilidade, infelizmente, ainda é muito difícil para as pessoas. E hoje tudo é digital. Né? O Meu INSS é através de 135, né, que hoje pode fazer ligações também, que é grátis. Então, liga no 135, entra no portal do Meu INSS e vê lá as informações. E qualquer coisa, a gente está aqui para tirar as dúvidas também. Muito bem, Ju, olha só, acho que você deve escutar muito isso. Então, o pessoal deve chegar muito para lhe procurar e falar essa questão, que é, olha, trabalhei por muito tempo da minha vida, mas sem ter uma carteira assinada, né, sem ser fichado, como muita gente fala. E aí, eu tenho direito à Previdência? Então, Mara, quando a gente atua no previdenciário, a gente também tem que ter um entendimento no trabalhista. O que acontece? Se eu trabalhei 20 anos numa empresa, 10 anos numa empresa e saí, vai depender do período que eu saí da empresa. A gente pode entrar com uma reclamação trabalhista para ter aquele vínculo empregatício e ser reconhecido através de sentença o tempo de contribuição. Sim. E aquela pessoa vai ter todo o seu tempo, né, na carteira e a gente vai dar entrada no CNIS para poder averbar esse tempo. Então, tem que ficar atento às empresas que você trabalha, se a sua empresa contribui com o INSS, mesmo que ela não contribua, se tiver lá na carteirinha, é um direito presumido. Então, a gente tem vários casos que o INSS nega, mas a Justiça concede quando está na carteira e o empregador não contribui. Né? E, infelizmente, não tem essa fiscalização das empresas e quando a gente está numa audiência trabalhista, né, eles não são competentes para julgar as contribuições previdenciárias e acabam que fazendo o acordo, de forma alguma eu aceito o acordo sem reconhecimento do vínculo, porque vai refletir lá na frente. Por isso que eu senti a necessidade de estudar também muito o direito do trabalho, direito trabalhista, para poder colocar na vida do segurado essa questão, né, da qualidade de segurado dele. Muito bem. Quais que são as principais dicas, então, uma mensagem que fica quando a gente fala sobre esse tema, né, que é contribuição previdenciária logo agora em janeiro, início do ano, para começar a pensar e a planejar o seu futuro? Então, a principal dica que eu falo é, saiu da empresa, fique atento ao tempo de qualidade de segurado que você vai ter para você voltar a contribuir para não perder a carência. Sim. Então, se eu trabalhei 3 anos na empresa, sair uma demissão involuntária. Então, existe aquele período de carência, recebo o seguro-desemprego, tenho 12 meses de graça, estendo para 12 meses. Então, você tem que ficar atento se eu preciso contribuir. Se eu sou um empreendedor, regulariza o CNPJ ou contribui de forma individual. Né? Entra no portal do Meu INSS, puxa o CNIS. Eu acho que eu já vim aqui, já falei sobre o CNIS. Sim, né? São as informações sociais que a gente passa para a Previdência. Lá está a sua vida previdenciária. Então, fique atento às suas contribuições. A principal dica é ficar atento às contribuições se você está na qualidade de segurado.
né? E se você não contribui, se você trabalha de forma lícita, você precisa pensar em começar a contribuir e fazer um planejamento previdenciário, porque a gente vai fazer esse estudo, né, do passado, do presente e qual a melhor contribuição para você fazer. Muito bem, essa é a advogada Juliana Almeida, que nos esclareceu muitas dúvidas sobre esse tema. Tem algum contato? Pode deixar, se você quiser Então, falar. eu estou aqui à disposição para tirar dúvidas, mas aí a gente pode tirar por aqui mesmo pela TV, tá joia? Então, Juliana Almeida, advogada, muito obrigada, Ju, pela sua participação aqui junto com a gente. Que agradeço. Tá? Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Excelentíssimo, esclareceu nossas dúvidas, coisa boa. Obrigada. E é um prazer, Mara. Bom dia. Bom dia. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. Daqui a pouco a gente volta aí com música, viu? Volto já.